Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo, a esse conteúdo, a esse momento onde nós podemos refletir um pouco sobre o processo de educação dos nossos filhos, que também passa por nós. Então dizemos que esse processo é dele, é meu, é seu, é nosso. Enquanto nós estamos nele educando, nós também nos educamos. E o assunto do vídeo de hoje será sobre castigo. O quão ainda nós trazemos em nós, por um lado, marcas, situações que ficaram e que não foram resolvidas e ainda estão longe de serem resolvidas. E que hoje, na educação dos nossos filhos, o quanto isso acaba refletindo, trazendo consequências para a nossa postura de mães, por um lado. Por outro lado, o quanto nós ainda também repetimos aquilo que foi feito conosco. Então, muitos dos castigos que nós recebemos, ainda hoje, nós acabamos repetindo para com os nossos filhos. E o quanto essa ideia, errada de castigo, de castigar, de ter que trazer para o nosso filho, quando ele faz algo que no nosso entendimento não está correto, nós temos de castigá-lo. Ou seja, o quanto que essa ideia ela é errada e pode afetar e levar consequências para os nossos filhos para a vida adulta. O castigo, ele afeta diretamente o nosso sentido de merecimento. Afeta diretamente este sentido e por isso traz consequências diretas, por exemplo, na nossa autoestima, naquilo que está relacionado à nossa segurança e de fato à nossa autoestima, e nós levamos isso para a nossa vida adulta. E quantas de nós ainda hoje, sendo mães, já conduzindo o processo dos nossos filhos, nós ainda cometemos muito desses erros. Ou seja, se o castigo é algo que afeta o nosso sentido de merecimento, como assim, Ana? Me dê um exemplo disso. Claro, eu não mereço isso. As coisas que eu faço sempre não dão certo, eu não mereço atenção, eu não mereço amor, eu não mereço que você fique perto de mim, que você me entenda, que você me acolha. Eu não mereço sua atenção, eu não mereço ser amada. Quantas de nós, em muitas situações da nossa vida hoje, de adultas, nós vamos nos deparando em situações, às vezes, que não tem nada a ver, por exemplo, aqui eu estou falando da nossa vida, enquanto adultas mesmo, não somente enquanto mãe, ou enquanto mães, mas a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, aquilo que nós fazemos, o quanto nós não validamos o nosso merecimento daquilo que nós temos, fazemos, somos, construímos e assim por diante. Eu te pergunto, se nós mergulharmos, por exemplo, a fundo, vamos entender que grande parte desta falta de merecimento está de fato atrelada à questão de quando nós éramos crianças e que nós fomos ali castigadas por inúmeras situações, quando participávamos de situações ou enfim, e os nossos pais, dentro daquilo que acreditavam, daquilo que para eles era aquilo que era correto, e nós sofremos até hoje. Nós vemos, muito. Outro dia uma seguidora
Ela disse assim, ela foi num post, né, que tinha lá no meu Facebook, que tem no meu Facebook, e ela disse assim, não, sabe como cura birra de criança? Faz um curso de cinta, ou então dá uns bons castigos, porque na minha época aconteceu isso e ninguém morreu. Pois é, na minha época também. Só que nunca, na história da humanidade, nós nunca vivemos um contexto de pessoas tão inseguras quanto nós estamos vivendo hoje, século 21. Pessoas realmente inseguras em todos os aspectos. E chega a ser uma insegurança que leva, inclusive, até situações de se sentirem perdidas. O quanto as pessoas não se sentem de fato merecedoras do que são, merecedoras de um bom lugar, de um bom emprego, de um bom relacionamento, de o quanto as pessoas estão cada vez mais afetadas na sua autoestima. E são frutos dessa educação, onde uma boa cinta, um bom chinelo, um bom castigo sempre resolvia. E aí eu pergunto para você, resolvia o quê? Naquele momento? Não sei. Eu sou fruto de algumas situações dessa. E eu sei o quanto eu precisei trabalhar na minha vida para que eu pudesse resolver todas estas situações e fazer as pazes, me conectar com este senso de merecimento da minha vida, da minha história, para que eu pudesse oferecer para as minhas filhas, de fato, uma educação respeitosa, gentil, que respeita de fato, respeita o limite, respeita principalmente aquilo que faz parte das características, da postura, do jeito de ser de cada um. E mais do que isso, dentro deste processo, toda criança, ela cresce e se desenvolve justamente porque ela vai avançando naquilo que ela constrói, naquilo que ela vai descobrindo frente à vida, frente ao mundo, frente a todas as questões que implicam ali dentro do seu desenvolvimento. Ou seja, cada criança tem o seu jeito especial de construir a sua segurança, de descobrir como é que o mundo funciona, como o mundo externo e o mundo interno, e uma educação que respeita leva em conta tudo isso. Porém, para que eu consiga, para que isso aconteça, eu preciso, antes de oferecer uma educação que respeita, né, uma educação respeitosa, eu preciso que ela passe por mim, que este respeito passe por mim, pelas minhas feridas, pelas minhas dores, pelos meus vazios emocionais, pelas situações que ficaram marcadas. E é preciso que eu acolha tudo isso. E peraí, eu preciso entender isso, eu preciso fazer as pazes com tudo isso para que eu ofereça para o meu filho isso que eu estou me propondo. Caso contrário, nós vamos ficar ali oferecendo muitas vezes tudo materialmente, porque nós não conseguiremos oferecer aquilo que nós, esse tudo emocional, nós não conseguiremos oferecer, justamente porque nós não temos. E aquele velho ditado, né? Esse ditado que a minha avó sempre falava e que para mim ele faz cada vez mais sentido, ninguém dá o que não tem. Quando eu não sou quem a outra pessoa quer que eu seja, como é que é isso? Como é que eu aceito isso? Como que eu conecto isso? Quando meu filho não é aquilo que eu, como mãe, quero que ele seja, como é que eu vou respeitar e me conectar a isso se eu não tenho
tudo isso que foi causa do passado, muitas vezes de situações não resolvidas, mas que agora traz uma consequência. Por exemplo, quantas mães não conseguem, quantas mães não conseguem ouvir, entender, acolher os seus filhos, porque realmente não foram acolhidas, porque não foram ouvidas, porque não foram conectadas. Porém, nós vamos continuar assim? Como é que nós queremos? O que nós queremos? O que você quer? O que eu, Ana, né, dentro desse processo, e tudo começou, né, a minha formação, eu trabalho na área de desenvolvimento humano há 30 anos, fiz uma escolha por isso, fiz uma opção por isso, poderia ter escolhido muitas outras áreas, mas eu escolhi exatamente essa, e cada vez mais eu tenho certeza, sou certa, né, estou certa de que eu estou no lugar e na área que mais me atrai e na área certa para mim. O quanto tudo isso faz sentido. Porém, para eu não somente ser a mãe que eu preciso ser com as minhas filhas, mas também a profissional que eu preciso ser para com todas vocês, eu preciso viver tudo isso. Eu preciso me curar de todas as minhas feridas emocionais e dizer para você que tudo isso que eu estou te falando não aconteceu comigo, seria um ledo engano, né? Aconteceu sim. Tudo isso que eu falo aqui, eu falo por conhecimento de conteúdos, de estudos, mas eu falo também pela minha vida, pela minha história, por aquilo que eu vivi e experimentei enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto filha, principalmente enquanto filha, e até hoje, né? Até hoje eu vivo este desenvolvimento humano que me possibilita cada vez mais me aprofundar para me curar, para fazer as pazes com aquilo que eu vou aos poucos me descobrindo, me encontrando e com isso fazendo, sendo uma ponte e uma fonte de desenvolvimento humano na minha vida, na vida das minhas filhas e na vida de todas as mulheres que eu atendo. Quando eu não atendo as expectativas dos meus pais, entre aspas, tá? Só para você pensar e refletir um pouquinho. Quando eu não faço aquilo que os meus pais querem, quando eu não atendo as expectativas, quando eu não sou aquilo que os meus pais querem, então eu não mereço, eu não presto, eu não sou de fato alguém que tenha credibilidade. É esta a sentença que muitas pessoas do século 21 hoje acabam tendo, fruto do século 20, dessa educação que nós acabamos de falar há pouco, né, dessa educação punitiva, de castigo, de ordens, né, de uma postura de obediência, de não entender, mas fazer por uma questão de não de respeito, mas principalmente por medo. Quando eu não atendo às expectativas, por exemplo, do meu namorado, do meu marido, do meu chefe, eu mereço castigo. Inconscientemente nós vamos nos sabotando, nos auto-sabotando. E olha só, essas expectativas que muitas vezes nós acabamos concluindo, são expectativas que nem são reais, são expectativas nossas, que faz parte do nosso repertório. Ou seja, eu mereço ser maltratada,
né? Porque eu não correspondi àquela expectativa. Eu mereço, por exemplo, ser desrespeitada. Quantas pessoas, quantas mulheres eu já atendi na minha vida que viveram muitos anos das suas vidas, relacionamentos tóxicos ou relacionamentos abusivos por não se sentirem merecedoras de terem uma vida, né, digna de merecimento devido a toda esta construção a partir da infância pelo castigo que receberam. Porque essa ideia, ela parece muito absurda, né? Ou parece absurda, e a gente vai pensando nesta situação com a nossa racionalidade adulta hoje, né? Mas essa ideia, ela foi formada lá atrás, quando nós éramos crianças, né? Dentro das nossas crenças, das nossas decisões, daquilo que a gente tomou a nosso respeito lá nos primeiros anos de vida. Aquilo que fizeram conosco, por exemplo, lá no início da nossa vida, né? No primeiro setênio da nossa vida, lá nos primeiros 1000 dias da nossa vida. E a gente já nasce e já jogam na gente uma sopa, um balde, de crenças, né? De crenças que são importantes e que foram importantes e que faziam sentido, né? Que vão sendo repetidas de geração em geração. Tipo, que nós nem sabemos de onde vem, nem sabemos, por exemplo, onde é que está, enfim. Não questionamos o que acontece, ou não questionamos lá o que aconteceu. E isso tudo foi sendo engolido. E acabaram se transformando para nós, muitas vezes, em dogmas familiares, em verdades absolutas familiares. E eu te pergunto, nesse momento, se você puder, até pause esse vídeo aqui, agora. Pegue uma folha, né? Pegue uma folha, pegue uma caneta e faça uma lista daquilo que dentro da tua vida se tornou, foi construída como um dogma de fé, uma crença absoluta, e que hoje você, como mãe, você sente o peso disso e não entende o porquê. Vou dar um exemplo de uma crença que eu demorei assim, muito tempo para desconstruir, porque essas crenças, elas acabam sendo ingredientes muito limitantes no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento e principalmente nas viradas de chave que nós precisamos fazer ao longo da nossa vida. Um dos grandes exemplos na minha vida, né, de crenças, né, de dogmas familiares, isso para mim era uma coisa sagrada, duas coisas. Pau que nasce torto nunca se endireita. Meu pai dizia isso, minha avó dizia isso e meus tios diziam isso. Ou seja, alguém que por alguma razão cometesse algo que não atendesse às expectativas das pessoas, essa pessoa que não atendeu a expectativa, que cometeu algo X, essa pessoa era tida como um pau torto, uma pessoa sem credibilidade. Pau que nasce torto, a pessoa que não consegue, né, atender a expectativa, nunca ela poderá se endireitar. Ou seja, uma vez errou, uma vez não atendeu a minha expectativa, para sempre será torta. E eu cresci ouvindo muito isso. E quantas pessoas eu acabei ao longo da minha vida
ou tendo muita dificuldade de me relacionar por conta desta crença familiar, deste dogma familiar, deste ingrediente limitador. Quantas pessoas, ou eu tive muita dificuldade de me relacionar, ou quantas pessoas eu literalmente bani, excluí da minha vida, justamente por uma situação que hoje eu até me pego pensando muitas vezes se de fato houve ou tinha algum tipo de erro, né, para estar dentro desta crença familiar. Eu passei a minha infância inteira ouvindo isso, e eu ouvia isso da minha avó, do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, e aí você vai acreditando realmente que isso é verdade, que isso de fato é verdade. Outra crença, né, que eu tive, que foi um dogma isso eu falo que, quando eu falo um dogma, eu até acrescento uma dosezinha até a mais do que crença. A crença já é algo poderoso, um dogma então é uma coisa uau, né? Meu pai dizia muito isso, eu cresci ouvindo muito isso. Dinheiro não leva desaforo de ninguém. Dinheiro não leva desaforo de ninguém. Eu cresci entendendo que os meus pais, eles trabalharam muito durante a vida e construíram a vida deles trabalhando duro, trabalhando pesado e pensando muito no futuro dos filhos, no futuro da vida deles, e deixavam muito de viver aqui, o presente, né? Porque eles tinham que poupar, porque dinheiro não leva desaforo para casa. E eu cresci com uma dificuldade de relacionamento entre as minhas vontades e o dinheiro. Aquilo que eu gosto, que eu gostava, né? Hoje eu já fiz as pazes com isso, mas o quanto eu sofri com esta verdade absoluta que eu acabei acreditando, né, durante a minha vida. Então você realmente leva essa ideia para sua vida, né, e acha que você tem alguma dificuldade, alguma culpa em tudo isso, quando na verdade o que nós temos são vazios emocionais, principalmente causados por castigos que nós recebemos. Vou repetir de novo, principalmente do primeiro setênio da nossa vida, né? É muito importante isso. Ana, mas espera aí, hoje eu tenho 40 anos, hoje eu tenho 50 anos, hoje eu tenho 30 e poucos anos, hoje eu tenho 20 e poucos anos. Como é que eu vou curar tudo isso? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou... Primeiro, entendendo como é que isso... Como é que nós, se conhecendo, como é que você, né? Como é que você funciona? De que forma as coisas faz sentido para você, se conectam? Presta atenção da forma como você conduz a educação do seu filho. Essa é a melhor forma, é a melhor maneira, e eu sempre digo que é a maneira mais legítima de entendermos quem nós somos, a partir da forma como nós educamos os nossos filhos. E como é que nós vamos avaliando tudo isso, né? Aquilo que você faz, a forma como você educa, constrói esse processo junto ao seu filho, está te trazendo quais resultados? Tá legal? Tá sendo positivo? Ok, perfeito. Não está? Presta atenção, não no comportamento do seu filho, mas presta atenção no seu comportamento, na forma em que você está transmitindo algo para o seu filho. Os nossos filhos, eles reproduzem, como nós somos espelhos, né? Isso é real, isso não é blá blá blá, mimimi, conversa, não, isso é real. Nós somos
Pai e mãe são espelhos para os filhos. Os filhos precisam apenas de uma coisa: exemplo. Exemplo de quem? Dos pais. O mundo pode estar de ponta cabeça. Nós podemos ter aí inúmeras situações, estamos vivendo, né, uma transição cultural, econômica. Ok, o mundo pode estar de ponta cabeça. Quem não pode estar de ponta cabeça são os pais. Porque nós somos a grande referência, o grande exemplo, a grande inspiração, a grande fonte, a grande ponte para os nossos filhos. Ou seja, quando eu trago, né, para o vídeo de hoje esse ingrediente castigo, eu trago no sentido de você refletir antes mesmo de falar sobre ou de você trazer para mim situações com o seu filho. Antes mesmo disso, eu trago a possibilidade de você buscar em você as marcas que ficaram da tua infância, dos castigos que você foi vítima, ou que viveu, ou que sofreu, ou X, né? É impossível dizer que eles não estão ecoando aí dentro de você. É impossível dizer que durante o processo, hoje as minhas filhas já estão adultas, né? A Carolina tem 30, a Isabela e a Fernanda 28. Não quer dizer que o processo de educação das meninas tenha encerrado de forma alguma, né? Eu tenho 50 e ainda minha mãe, ainda estou no processo, né, de desenvolvimento com a minha mãe, né, nesse relacionamento com a minha mãe. Claro que para cada fase, para cada ciclo, há uma particularidade, há uma demanda, há uma necessidade, mas é inegável que esse processo ele só finaliza, ele só termina quando nós vamos embora, ou quando eles, os nossos pais, acabam indo embora. Mesmo assim, quando eles vão embora, nós ainda temos, né, se nós trazemos, por exemplo, consequências, se nós trazemos aqui vazios emocionais, situações, feridas emocionais lá da nossa infância, né, significa que essa educação, ela é viva, né, e ela sempre será viva. Por isso, quando eu olho para um processo, né, de educação, quando eu atendo, por exemplo, ou quando eu, dentro dos cursos onde eu dou, o foco principal, ok, eu estou entendendo a questão da birra, a questão do castigo, a questão do limite, a questão do filho não saber ouvir, de nós não sabermos agir, lidar com os nossos filhos. Isso tudo não está e não acontece pelo comportamento do filho ou pela situação, pelas circunstâncias, por exemplo, que nós estamos vivendo no presente, mas está na base, naquilo que foi solidificado durante a nossa primeira, segunda e terceira infância e que está registrado na nossa memória afetiva, nas nossas memórias, nas nossas lembranças, nas nossas emoções, nos nossos padrões, no nosso comportamento e naquilo que nós vamos arrastando através das crenças limitantes, né? Dos dogmas que, são as verdades absolutas e imexíveis que nós temos na nossa história. Por isso, as crenças, elas são tão limitantes que a gente não consegue se ver feliz fora dela. Olha isso. É louco esse babado, não é? A crença ela chega a ser tão limitante em todos os sentidos. Limitante de não nos deixar passar dali para a próxima fase e limitante por ser uma verdade, ainda que doa, mas tão
presa, tão conectada, que nós nos vemos dependente delas ou dela para sermos felizes. Portanto, o castigo é algo que não é legal, porque não educa. O castigo é ameaçador, ele traz uma porção muito grande, né, que nos carrega deste sentido de não sermos merecedores de uma vida feliz. Que tal pensar nisso? E se você gostou, fica aí minha sugestão para você compartilhar, para você assistir novamente esse vídeo, para você fazer suas anotações e trazer isso para sua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.